Porque tudo criastes. Esse é o tema de hoje, quinta-feira. A gente está estudando aqui o nosso guia de estudo, né? A lição da Escola Sabatina, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Palavra de Deus de forma guiada aqui para a gente aprender sobre as profecias, tá bom? Então a gente está estudando essa semana o tema Compreendendo os Sacrifícios. Várias coisas legais. Se você não acompanhou, não está vendo, desde o sábado, tá aqui o link na descrição, nos cards, no comentário, para você pegar e acompanhar aí o raciocínio lógico de tudo, tá bom? Então fica comigo até o final, vai ser rapidinho, vai valer a pena, vale a nossa salvação. Logo após a vinheta. Dia 8 de maio, quinta-feira, a gente vai pegar a introdução aqui da lição. O guia começa falando o seguinte: Deus, o Criador de tudo, né? Em poucas ocasiões, profetas foram levados tão perto de Deus em visão para que vissem seu trono. Ezequiel viu esse trono acima do firmamento, tá lá na Bíblia em Ezequiel capítulo 1, no verso 26. Isaías visitou o templo celestial para vê-lo também, lá em Isaías capítulo 6, no verso 1. E em uma das descrições mais detalhadas que temos, o apóstolo João, na Bíblia também, foi levado ao trono em visão, lá em Apocalipse 4, no verso 5. Os rituais do santuário, que funcionavam como tipos, a gente estudou isso tudo aqui, né? Que traziam o antítipo, que era a sombra trazendo a realidade, indicavam que havia apenas um caminho pelo qual a humanidade poderia entrar na presença de Deus: o sangue de Cristo. Está lá em Levítico 16, no verso 2 e no verso 14. Então a gente viu justamente isso aqui, por isso que o tema é compreendendo os sacrifícios, né? As ofertas, os sacrifícios válidos, úteis, os inúteis. O que importa é o coração, que o ritual em si, a gente viu que Deus não está nem aí para o ritual em si, para os animais que estavam sendo sacrificados, para as ofertas em si, a cerimônia. Ele queria a contrição de espírito, a essência, o coração, o pensamento. Ele queria ensinar de forma didática e pedagógica a importância de obedecê-lo, a importância do plano de salvação, remetendo a Jesus, o Filho dele, que se fez carne e veio para a terra para resolver a questão da lei, que dizia que o salário do pecado é a morte, né? E aí Jesus veio para matar a morte. Então é isso que a gente tem visto, é isso que a Bíblia toda revela, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Um plano belo. Aqui na lição a gente tem a pergunta número 5. Eu vou compartilhar a tela com você para você acompanhar visualmente aqui. Pergunta número 5. Ó, leia Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 5. E Apocalipse capítulo 4, do verso 7 ao 11. Então, leia, dá um pausa aí. Leia, estuda na sua Bíblia. Depois você vem aqui para conferir, né? Olha a pergunta. Quais são as semelhanças entre essas visões? Duas visões distintas, tem alguma coisa semelhante aí? E aqui vem, observe a ordem dos eventos. Qual assunto é apresentado primeiro? O que vem depois? E qual a verdade sobre Deus que está sendo enfatizada nessas visões? Então, dá uma pausa aí, dá uma olhada, vê se você consegue responder esse exercício aí, tá bom? E aí você vem conferir com a resposta que eu vou te dar aqui agora, ó. Professor Gilberto Brasiliano, lição fácil, ele faz uns comentários bem interessantes. E aqui ele coloca de novo a pergunta, né? Replicando, Isaías teve uma visão e o profeta João teve outra. Que semelhanças existem nessas duas e qual o assunto predominante? Que verdade sobre Deus é mencionada? Aqui estão os textos, se você quiser dar um pause para ler também aqui, tá? Mas o legal é pegar a Bíblia física mesmo, você pegar a sua Bíblia, abrir aí e ler, tá bom? Para você ver o que é que tá aí. E vou ler a resposta aqui agora, tá bom? A resposta aqui embaixo, ó. Nesses textos, tá? Fica claro que os seres celestiais estavam louvando a Deus ali, proclamando que Ele é santo. Santo, santo, santo és o Senhor. Então, dizendo claro que Deus é santo. Depois, os profetas reconhecem a sua condição de pecadores, tá? E isso mostra como a grandiosidade divina nos coloca em profunda humildade em sua presença, tá bom? Tá? Então, respondendo a pergunta, eu coloquei aqui também, ó, coloca isso, ó, qual as semelhanças entre as visões, qual assunto é apresentado primeiro, o que vem depois e como é enfatizado. Então foi isso que a gente colocou. Os seres celestiais destacam a santidade de Deus, os profetas reconhecem que são pecadores, a sua natureza, a sua pequenez, né? E temem a Deus, porque vem o trono de Deus, a grandiosidade. Quando entendem a grandiosidade de Deus, a atitude é de humildade, confissão e arrependimento, né? E aqui o guia completa o seguinte: quando vemos a dignidade de Deus, compreendemos a situação humana. Somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. Satanás, o diabo, tudo começou no céu, a gente vê isso, né? Inclusive eu tenho um estudo aprofundado, o estudo bíblico Revelações, falando se a Bíblia é confiável,
a origem de tudo, como Deus criou tudo, o planeta Terra, o ser humano, e depois vem a origem do mal. E aí explica como é que o pecado veio para o mundo, que muita gente fica perguntando por que é que as coisas ruins acontecem, por que acontece isso e aquilo, o que é que Deus deixa, né? Então, nesses vídeos, está aí no card, na descrição, nos comentários, dá uma olhada porque vale a pena. Então, Satanás acusou Deus de ser arbitrário, de ser injusto, egoísta e severo. Ele queria ser Deus, né? E aí, tudo que Deus criou, inclusive o ser humano, foi para quebrar essa mentira de Satanás. É para a gente honrar o nome de Deus, mostrar o caráter verdadeiro de Deus, que ele é amor, ele é bondade, ele é santo, ele é verdade, ele é justiça, né? Então, a gente está aqui para isso, só que o ser humano, infelizmente, vacilou, caiu, desobedeceu, se rebelou, também sendo usado por Satanás. E aí Jesus, o plano de Deus já estava feito porque Deus sabia que o livre-arbítrio seria usado de forma errada. E aí a gente como eu falei, a recompensa desse grande conflito. Deus quer salvar a todos e o diabo quer destruir a todos. Então, ele ataca, ele acusa Deus de ser arbitrário, egoísta, severo, ele quer distorcer as verdades, quer pintar Deus de um jeito que as pessoas fiquem com raiva de Deus. E aí vem a visão desses profetas. No entanto, aqui é um breve momento na sala do trono de Deus e expõe essas mentiras do diabo. Somente quando a gente vê Cristo como ele é, o Cordeiro que foi morto, podemos ver o Pai como ele realmente é. É reconfortante saber que ao ver Jesus, vemos como o Pai é. Isso está na Bíblia, né? Em Apocalipse 5,12, mostra que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. E em João, capítulo 14, no verso 9. E a maior revelação do caráter do Pai é vista em Jesus morrendo por nós. E aqui no finalzinho vem a cruz nos revela duas verdades. Primeira verdade, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. Ele se fez carne, né? Jesus é Deus. A gente sabe do Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E lá na criação, Jesus era o verbo, tudo foi feito, haja luz, pela palavra. E ele era a palavra, ele era o verbo, depois o verbo se fez carne, se tornou unigênito do Pai. Então a Bíblia toda testifica de Jesus, né? A cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos de tal maneira que somente por meio dela poderíamos ser salvos. Porque o salário do pecado era a morte, e aí Deus vem e se faz homem para morrer por todos, né? Então, essa é a grande graça aí que está aberta para qualquer pessoa, tá bom? Aqui o professor Gilberto Brasiliano, ele coloca aqui o comentário dele, ó. Um ponto em comum nas duas visões foi a descoberta dos louvores e aclamações sobre a santidade de Deus e o reconhecimento de que ele criou todas as coisas. Coloca Deus como criador do universo, né? Que aí quebra a ideologia humana de evolucionismo, de Darwin, né? De Big Bang, de explosão do acaso, né? Isso mostrou a soberania e o controle do mundo e do universo. As reações dos profetas foi de reconhecimento da condição de pequenez espiritual deles diante da grandeza e da santidade de Deus. Mesmo assim, Deus Pai, Criador, teve o seu amor revelado pelos pecadores, quando os querubins e seres celestiais reverenciaram o Cordeiro que morreu na cruz pelos pecadores, enaltecendo assim o amor divino, né? A escritora Ellen White, no livro Grande Conflito, página 671, fala: perante o universo foi apresentado claramente o grande sacrifício de amor feito pelo Pai e pelo Filho em prol do homem caído, suportando a cruz e vencendo a morte. E por isso Cristo é honrado diante da corte celestial, né? Por isso que só ele é digno, digno é o Cordeiro, né? E o livrinho que a gente está estudando aqui das profecias, só ele pôde abrir, né? Ela estava trancada e Jesus vem como anjo, com pernas de fogo, rosto de sol, e vem com o livrinho aberto na mão, mostrando, decodificando a profecia que tinha sido trancada lá em Daniel, né? João, no Apocalipse, tem essa visão mostrando que agora é o momento do fim, da gente entender as profecias. Inclusive eu fiz um vídeo também, vou colocar aqui, postando agora esses dias, sobre a história dos 7 reis, né? São papas, não são? A gente está vendo aí o conclave, a qualquer momento o papa pode ser escolhido. Então você precisa entender tudo isso, né? A gente está estudando essa lição, alusões, imagens e símbolos. E no Apocalipse a gente tem muito disso, alusões, imagens e símbolos. Se você não entender, você pode ser enganado. E vai chegar um momento que você vai precisar tomar uma decisão. Se você não souber a verdade, você pode tomar uma decisão errada. Então, vê esses vídeos aí que vale a pena. Então aqui, pra gente finalizar, tem um comentário, continuando de Ellen White, no guia no final, sempre eu gosto de ver. Ela coloca aqui o seguinte, ó. O Redentor do mundo era igual a Deus. Sua autoridade era a autoridade de Deus. Ele declarou que não tinha existência separada da existência do Pai. A autoridade pela qual ele falava e realizava milagres era dele mesmo. Todavia, ele afirmou, eu e o Pai somos um. Está em João 10:30. Então a intimidade e a comunhão é tamanha que ele representava o próprio Deus, né? Foi assim que Deus escolheu a nação de Israel. A gente estudou as nações em algumas lições das semanas passadas. Então Deus escolheu um povo para representar Deus, para ser a imagem de Deus, né?
para ser um com Deus, só que o povo negou isso. E Jesus veio para mostrar o que o povo deveria ter feito, né? Então Jesus ele veio como homem, ele abriu mão da sua natureza divina e serviu e cumpriu a lei como homem, tá? Seus atributos divinos ficaram guardados. Ele só fez milagres em prol dos outros, inclusive ele deu essa opção para os discípulos também fazerem. Então ele não fez nada, digamos assim, sobre-humano que outro humano não pudesse ter feito. Tanto é que ele deu isso aos discípulos e era para o povo de Israel ser essa nação santa, ser exemplo, ser espelho, e negaram. Então Jesus veio para mostrar que é possível. Com ele é possível sim a gente obedecer a Deus, ser exemplo, ser luz, ser sal da terra, né? Esse é o chamado que ele faz para mim e para você. Como legislador, Jesus exercia a autoridade de Deus. Suas ordens e decisões eram apoiadas pela soberania do trono eterno. A glória do Pai revelava-se no Filho. Cristo manifestou o caráter do Pai. Era tão perfeitamente ligado com Deus, tão completamente envolvido por sua luz, que quem via o Filho, via o Pai. E esse é o chamado, como eu disse pra gente, né? Como é que está sendo o nosso reflexo? Como é que as pessoas nos veem nas nossas ações, nos nossos comportamentos? Quando olha para você, vê a Deus? Vê a Jesus? Ou vê mais um humano como outro qualquer? Essa é uma lição difícil que a gente tem, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos e ser esse reflexo. Quando a pessoa olha para nós, enxerga algo diferente. Fala, como é que esse rapaz, essa moça, essa mulher, esse casal, essa família, o que é que tem diferente? Por que é que eles são assim? Às vezes até passando dificuldades, aflição, mas eles têm uma paz, eles têm uma luz diferente. O que vemos então? Nosso Salvador não está em silêncio e inativo. Está rodeado de agentes celestiais, querubins e serafins, dezenas e dezenas de milhares de anjos. Todos esses seres celestiais têm um objeto de seu supremo interesse. O que é que todo mundo está focado em fazer? De qualquer outro interesse, a Igreja de Deus no mundo corrupto. Ou seja, o povo de Deus, os anjos, toda a prioridade dos seres celestiais é proteger, é guiar o povo de Deus, a Igreja de Deus, nesse mundo corrupto, né? Para que a gente seja luz, seja sal. Não se corrompa, né? Então esses agentes celestiais são velozes em sua missão e fazem em favor de Cristo o que Herodes e Pilatos fizeram contra ele. Em seu serviço, esses exércitos celestiais ilustram o que a Igreja de Deus deveria ser. É o que eu falei do povo de Israel, né? Cristo atua em seu favor nas cortes celestiais, enviando seus mensageiros a todas as partes do globo para prestarem assistência a todo sofredor que olha para ele em busca de alívio, de vida espiritual e de conhecimento. Então é para isso que a gente é chamado também, para cuidar, né, dos órfãos, das viúvas, dos pobres, das pessoas necessitadas, dar uma mensagem de conforto, de alento. É essa missão que os anjos têm feito, os seres celestiais, e que cabe a nós, o povo de Deus, a Igreja de Deus. A Igreja de Cristo na Terra está em meio às trevas morais de um mundo desleal que pisa a lei de Jeová. É o que a gente viu, né, das artimanhas de Satanás, fazendo o povo negligenciar, se autogovernar, não querer a soberania de Deus, né? Seu Redentor, porém, que pagou o resgate a preço do próprio sangue precioso, tomou todas as providências para que sua igreja seja um corpo transformado e iluminado. Seja a luz do mundo, possuindo a glória de Emanuel, que é Deus conosco, né? Os brilhantes raios do sol da justiça, resplandecendo através da igreja, ajuntarão em seu redil toda ovelha perdida e desgarrada que vier a ele, para nele encontrar refúgio. Eles acharão paz e alegria naquele que é paz e justiça para sempre, né? Amém. Então é isso. O tempo do fim está chegando. A Bíblia fala que se preciso for, até as pedras vão clamar, porque a fome, a vontade de aprender sobre Deus, sobre o Evangelho, está vindo, as pessoas estão buscando, e cabe a nós, como remanescentes, povo de Deus que é fiel, conservador, e ele fala que remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e testemunham sobre Jesus, aceitam o dom de profecia e pregam essa mensagem. Então, que a gente possa ajudar, ter a compaixão, a misericórdia e ser instrumento de Deus, ao invés de ser instrumento de Satanás. Porque Deus é que criou tudo, né? Nós somos dele. Ele criou tudo perfeito. O ser humano destruiu por conta de Lúcifer, do anjo mau que se rebelou no céu. Mas Deus deu fim a tudo. Jesus venceu na cruz e falta só um pouquinho. Tem uma música que eu gosto muito, um pouquinho mais, para ele voltar, destruir de vez a morte, a dor, o sofrimento, o pecado e a gente viver eternamente com ele. Sem dor, sem pranto, sem sofrimento. Porque é assim que ele planejou para ser desde o início. Tá bom? Ele nos deu do livre-arbítrio para a gente escolher, sabia que a gente ia escolher errado, mas o universo precisava entender o que Lúcifer é, o que Lúcifer era, porque ele questionou a Deus, né? Ele disse que Deus não era amor, não era justiça, era egoísta, era ditador, era injusto. E hoje os seres celestiais todos estão sedentos, os anjos estão segurando os ventos, né? Para destruir o mal. Então Deus permitiu tudo isso para que todo mundo visse quem de fato ele é e todo mundo percebesse quem é Lúcifer, o diabo, a serpente, o dragão que quer destruir a todos, tá bom? Então, se você gostou, curte, comenta aí,
compartilha, se inscreve aqui no canal e clica no sininho. Você fazendo isso, você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Você vai acabar sendo um multiplicador, um missionário, uma missionária. E você vai receber avisos sempre que eu postar um vídeo novo aqui de vários assuntos, você vai receber uma notificação. Então, dá essa moral aí, tá? Não custa nada pra você, mas vai ajudar você a receber, ficar antenado, recebendo novidades e vai ajudar esse conteúdo a chegar para quem tá buscando aí aprender sobre a palavra de Deus. Então, aguardo você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.